Opa, e aí? Um vírus se espalha no mundo de Sonic. Mas quem será quem fez esse vírus? Nesse vídeo eu vou contar a saga Metal Vírus. Esse vídeo é a parte 1. O que acontece antes na saga do Metal Vírus é o seguinte: os amigos do Sonic batalham contra o Metal Velord. Então a saga Metal Vírus começa dessa forma aqui. O Sonic, ele tá descansando de boa, mas parece que seus amigos não gostam muito disso. A Amy voltou a ajudar as outras pessoas, e agora ela faz parte de um grupo chamado A Restauração. O Knuckles, ele tá de volta na Angel Island, e ele foi fazer o que ele sabe fazer, proteger a Esmeralda Mestra. E o Silver vai voltar para o futuro quebrado dele, que nunca é consertado. E o Tails está ocupado com suas inúmeras invenções. Sonic completa dizendo que o Eggman ele se aposentou, e o Metal Sonic está normal novamente. E Sonic já falou para seus amigos irem devagar, já que não tem nada de errado acontecendo. Nesse mesmo momento, chega Tails falando que tinha algo de errado. Tails veio com uma carta, dizendo que o Doutor Brilhante irá fazer uma festa na Vila dos Moinhos. Isso aí deixou o Tails muito preocupado, mas parece que Sonic não está muito não. O Chaotix e até mesmo o Sonic já tinham confirmado que o Eggman não era mais do mal, mas parece que o Eggman ele se recuperou. Então, para prevenir alguma coisa, Sonic e Tails vão para a Vila do Moinho. Na cena seguinte, nós podemos ver que o Eggman ele voltou ao normal, e agora ele está criando o Metal Vírus. Ele está mostrando o experimento para seu assistente Starline. O primeiro experimento foi com plantas normais, e parece que elas se tornaram mecânicas, depois que ele utilizou o vírus. Então, para continuar o experimento, ele teve a ideia de usar os Flicks. Enquanto isso, Sonic e Tails foram até a Vila dos Moinhos, e lá eles encontram o chefe da aldeia amarrado. Ele falou que tinha sido preso por 2 ladrões, e eles ainda estavam na vila, até que eles aparecem, Ruff e Tumble. É a primeira vez que vejo esses caras aí. Quem são eles? Tails até fica zoando esses caras porque a apresentação deles foram iguais de vilões de gibi. Sonic não estava dando nenhuma bola para eles, já que eles não pareciam ser uma ameaça. E o Sonic queria fazer um interrogatório com eles. Então, ele começa a perguntar onde está o Eggman e como eles conseguiram sair da cadeia. Até que ele joga uma coisa estranha no Sonic. Parece um líquido ácido. O que será isso? No laboratório de Eggman, ele está testando seu vírus com os Flicks. E parece que um se tornou uma espécie de Badnik. Ou melhor, um zumbi de metal. Para continuar os experimentos, Eggman falou para o Flick ele segurar uma flor que estava robotizada. Em seguida, a planta começou a infectar o Flick. Enquanto eles estavam fazendo esses experimentos, eles estavam de olho no Tails e no Sonic. E o Sonic não estava indo muito bem não, ele estava apanhando bastante. Então, ele precisou da ajuda do Tails. E por algum motivo, Sonic e Tails imitaram a apresentação clichê dos vilões. E isso irritou bastante eles dois. E a batalha continuou com esses dois personagens jogando líquidos estranhos no Tails e no Sonic. Um dos vilões joga o líquido em Tails, então Tails faz uma matemática bem rapidona e ele consegue devolver o líquido. E esse ácido aí fez o cara chorar de tanta dor. Enquanto o Eggman fica assistindo essa batalha aí, eles começam a conversar sobre o plano 6. E esse plano seria o plano final, para Eggman liberar o vírus de uma vez. Enquanto isso, Starline fica de olho nas cobaias. Sonic ainda está batalhando contra esses dois personagens, e ele consegue derrubar o moinho, que cai em cima de um deles. Antes que o Sonic dê o último ataque nele, o cara começa a chorar do nada. Então o Sonic acaba poupando a vida dele. O mais bizarro é que esse cara queria quebrar o crânio do Sonic. Então por que o Sonic foi tão bondoso assim? Não faz muito sentido. Enquanto o Sonic estava interrogando esses dois personagens, do nada, eles são sugados por um portal, e eles somem do nada. Sonic e Tails não entendem nada. Sonic não queria acreditar que o Eggman tinha voltado ao normal, mas Tails insistia para Sonic cair na real. Então Sonic foi procurar Silver, para saber se o futuro tinha sido comprometido, e o Sonic vai rapidamente para o local. Agora Sonic está na montanha congelada, e lá ele encontra Silver. Silver fala que o futuro ainda está incerto, então Sonic fala para eles conseguirem o máximo de informação possível. E aqui eles descobrem uma coisa muito estranha: os robôs do Eggman estão levando algumas cargas para esse portal. Presenciando isso, Sonic e Silver decidem atacar, mas do nada aparece o Metal Sonic, e Sonic não fica nada surpreso vendo ele consertado de novo. Silver, que estava no chão, foi pego pelo pé, e ele foi jogado para longe. Então Sonic começa a batalhar contra Metal Sonic. Sonic fica até zoando Metal Sonic, falando que seus movimentos pioraram do que da última vez, e o Metal Sonic nem conseguia falar mais. Então Silver aparece, e consegue levitar o Metal Sonic, mas um portal aparece do nada, e isso teletransporta Metal Sonic. E aqui é revelado que o
assistente do Eggman, é que está fazendo esses portais. Já no laboratório do Eggman, ele está continuando com seus experimentos. Ele percebe que o Metal Vírus está se espalhando muito devagar, mas ele está estável. Então ele teve a ideia de juntar um Flick infectado com um Flick normal, e o vírus acabou se espalhando mais rápido. O próximo passo seria colocar esse Metal Vírus em um local onde tem muita gente, para o vírus se propagar ainda mais rápido. Enquanto isso, Silver e Sonic estão apanhando do Metal Sonic. Silver utiliza seus poderes e joga Metal Sonic para muito longe. Então os dois começam a batalhar contra o Starline. Mas o problema é que eles ficam sendo teletransportados de novo e de novo. Em um momento de distração do Starline, Sonic começa a interrogá-lo. Enquanto isso, Silver foi ver o que tinha dentro do complexo. Starline fala que tinha uma bomba ali dentro. Então Sonic vai rapidamente para o local. Mas no momento que Sonic entra, o local explode. No mesmo momento, Starline ele foi para o local do Eggman. Mas o Eggman pegou ele pelo pescoço. Ele não sabia o porquê. Eggman fala que aquilo era muito anticlimático. E essa não era a maneira correta de derrotar o Sonic. Então ele mostra que o Silver conseguiu salvar o Sonic. Mas Silver acaba desmaiando, porque ele utilizou seus poderes para salvar Sonic. No QG da restauração, Silver está se recuperando, e Amy fala para Silver se ele precisar de alguma coisa, ela está ali. Em seguida, Amy e Sonic começam a bolar um plano. Amy fala que eles tinham que ir para as velhas bases. Nesse local tinha a tecnologia do Eggman, e até mesmo não era vigiada por ele. Então os dois vão para o local. Esse local aqui foi um contra-ataque da resistência contra o Eggman, e eles já tinham pego o local para eles. E eles estavam utilizando a tecnologia do Eggman contra ele mesmo. Enquanto isso, Eggman prepara o seu Metal Vírus, e ele fala para esses dois irmãos utilizarem o vírus no Sonic. Enquanto Amy e Sonic estavam pesquisando o que estava acontecendo, do nada os dois irmãos aparecem. Então Sonic e Amy precisam batalhar contra esses dois caras, e eles não estavam para brincadeira não. Então Sonic fez uma retirada estratégica, e ele jogou Amy para cima, e com seu martelo ela conseguiu derrubar a broca. Por causa disso, os dois irmãos ficam muito bolados, então eles utilizam o Metal Vírus, mas eles não sabiam que era isso, então eles acabam se transformando. Sonic e Amy batalharam contra eles, mas parece que eles são invencíveis, até que Sonic percebe uma coisa: ele parece estar infectado com essa coisa. E agora já era, Sonic foi infectado, e o plano do Eggman está conseguindo progredir mais e mais. O próximo plano do Eggman é infectar todo mundo com Metal Vírus. Será que ele vai conseguir? E aí, o que vocês acham que vai acontecer com Sonic e seus amigos? A história começa com Tangle indo para a casa do Tails, e lá ela descobre sobre a condição do Sonic. Tails fala que esse vírus ele pode ser controlado através dos poderes do Sonic, que é a velocidade. Sonic nesse momento virou uma espécie de rato de laboratório, e isso é para testar se sua velocidade é a cura. Enquanto isso, Eggman prepara o seu novo plano, e ele envolvia o Metal Vírus. E para testar seu novo vírus, ele foi para uma pequena vila, e nessa vila ele iniciou um discurso, e ele fala que nenhum Mobian vai conseguir superar esse vírus, e dessa forma ele começa a espalhar o Metal Vírus, e tudo começou a ser robotizado, até mesmo os objetos. O vilão Starline ficou impressionado com Eggman, já que ele nunca imaginou que Eggman faria isso, e com o novo vírus de Eggman, ele agora vai controlar o mundo. Enquanto isso, Sonic está na casa de Tails, e ele está conversando com a Tangle. Ele fala sobre o vírus, e como ele é muito contagioso. Sonic precisava saber o que Eggman estava fazendo. E na hora que Sonic iria correr, e ele percebe que ainda estava infectado. E isso quer dizer que sua velocidade não é a cura. Desesperado, Sonic sai da casa de Tails e começa a relembrar das vezes que ele já foi possuído ou até mesmo se transformado em alguma coisa. E talvez ele saia dessa com vida. Do outro lado, na Seaside City, o time Chaotix foram notificados sobre o vírus, e eles estavam esperando algo acontecer, até que esses zumbi robôs aparecem. Espio tenta atacar o robô, mas parece que ele é inquebrável. Enquanto isso, o Charme foi atacar esses bichos, mas o Vector ele acabou intervindo, e ele explica que essa infecção ela se espalha através do toque. Então, eles precisavam sair dali o mais rápido possível. E quando eles conseguem sair da agência, eles acabam presenciando tudo sendo tomado por esses vírus. Lá em cima, essa tem que ser a nova caranave do Eggman. Por enquanto, bora pro centro da cidade e ver o que podemos fazer. Vector para Amy Rose, na escuta? Vector contata Amy e diz que Seaside já estava sendo tomada por esse vírus. E agora o plano era salvar o máximo de pessoas que não estavam infectadas. E essa missão vai ser do time Chaotix. Técnicas sem falhas. Pé na tábua!
Mesmo Chaotix tentando ajudar todo mundo, os zumbis não apareciam. Até que Sonic decide finalmente aparecer, e Vector descobre que o Sonic está com aquela condição estranha do Metal Vírus. Ainda o vírus não se propaga pelo ar, então tá tudo bem o Sonic ficar perto do Vector. Mas Sonic não pode tocá-lo, e nem mesmo ninguém. Durante o resgate, uma Mobian acaba sendo infectada, e ela não queria ficar sozinha, mas não dava tempo para salvar todo mundo. Então Vector simplesmente coloca ela entre vários carros. Charmy briga com Vector, dizendo que isso estava errado, mas não tem como salvar todo mundo, e eles tinham que focar em salvar o máximo de pessoas possíveis. Enquanto isso, Sonic estava tentando derrotar esse zomboide, para que as naves conseguissem tirar todo mundo dali. E aqui descobrimos que quanto o Sonic fica parado, mais essa infecção fica tentando tomar controle do corpo do Sonic. Então o Sonic só tinha que correr, para não ser infectado. Mais rápido! Eu tenho que ser útil para meus amigos! Mais rápido! E por algum motivo, Charmy tentou buscar aquela mulher novamente, até mesmo para saber se ela estava bem. Mas quando ele chega lá, ele acaba sendo atacado por essa mulher, que já estava toda infectada. E infelizmente, Charmy é pego pelos zumbis. Vector fica preocupado com Charmy, mas Sonic fala para eles irem, para os zomboides não conseguirem entrar ali na nave. E sem o Charmy, Vector e Espio saem do local. Enquanto isso, Sonic foi salvar a Cream, para saber se ela estava bem. A Cream estava com sua mãe, e também com seu robô Gemerly, que é o seu protetor. Sonic não parava de derrotar esses zumbis, até que Gemerly aparece, e o robô pensa que o Sonic é um deles, só porque o Sonic está infectado. Sonic tenta explicar sua condição para o Gemerly, mas parece que ele não quer saber. A sua missão era salvar Cream, mas Sonic não podia ficar parado ali tentando resolver o assunto, então ele começa a correr mais uma vez. Enquanto isso, o robô tenta jogar vários mísseis nos zumbis, mas Cream fala para ele não fazer isso, porque esses mísseis eram muito letais para os habitantes. O robô aceita as condições, mas enquanto Cream estava falando isso, os robôs estavam atacando sua mãe, e até mesmo os Chaos. E infelizmente, esses bichinhos são corrompidos por esse metal. Cream e Vanilla tentam sair do local, mas parece que esses robôs estão tentando impedir. Então Sonic aparece e consegue salvar elas duas. Sonic atrasa os robôs, enquanto Cream leva sua mãe para o local seguro. Enquanto isso, Gemerly e até mesmo Sonic vão combater contra esses zumbis robôs, para eles garantirem mais resgate de pessoas. Enquanto isso, mais uma cidade está sendo afetada pelos zomboides. Então Sonic vai rapidamente para o local, para tentar impedir o caos. Mas Sonic é impedido por um robô, que é o Ômega, e ele está tentando impedir o avanço desses zomboides. Sonic fica preocupado com os métodos bem sinistros do Ômega. Sonic tenta até pará-lo, mas... Isso aqui é um robô? Bem, tipo, até se parece com um. Ele foi criado pelo Eggman? Tecnicamente sim, mas... O Ômega não tava nem aí. Na verdade, ele queria proteger os sobreviventes. Mas Sonic percebeu que esses zomboides, eles são resistentes pra caramba. Então não tem muito problema o Ômega meter bala neles. Sonic tinha que salvar a todos, mas ele não podia tocar em ninguém, já que Sonic também estava infectado. Enquanto Sonic fica resgatando os civis, Shadow aparece e até confronta Sonic, dizendo que ele é um fracote. Shadow iria destruir o exército do Eggman, enquanto isso, Ômega iria dar suporte para ele. Rouge fala para Shadow para o ego dele não tomar a sua cabeça, mas o pior acontece. Shadow é infectado, então em questão de minutos Shadow acaba virando um zomboide. Além de lutar contra os zomboides, agora Sonic tem que lutar contra o Shadow, que nesse momento estava infectado. A história já começa com Sonic apanhando do Shadow. E você achava que poderia dar conta dos zumbis sozinho com seu poder, não é mesmo, Shadow? Agora você está transformado, enquanto eu busco correr para controlar minha infecção. Mal pude esperar para poder dizer, eu te avisei. E se você não quebrar meu pescoço primeiro? Sonic tenta se desgarrar do Shadow. Ele consegue, mas tem vários zumbis perto dele. Sonic revida todos os ataques do Shadow e ele consegue jogar Shadow para longe. Sonic estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tentando derrotar o Shadow e também ajudar os não infectados. Mas ele não estava sozinho, a Rouge e também o Ômega estavam ajudando ele. Mas Sonic pensou que poderia derrotar todo mundo, mas aí que chega o Ômega e ele consegue ajudar Sonic com esses zombois. Sonic percebe que Shadow está indo atrás de um caminhão, e esse caminhão está cheio de Mobians normais. Sonic vai atrás de Shadow,
mas Shadow está muito mais forte, mesmo ele não conseguindo utilizar seus poderes. Com um soco, o Sonic vai para longe. O ouriço fala para Ômega para eles dois saírem daquele local, já que não valia muito a pena ficar ali. Shadow aparece e tenta atacar Ômega, mas Ômega parece ser muito mais forte. Sonic tenta ajudar Ômega, mas parece que deu tudo errado, e Ômega é quase destruído por Shadow. Sonic tenta impedir, mas vários zumbos começam a entrar no caminho do Sonic. Até que um amigo aparece, o Silver, e ele consegue salvar Sonic e até mesmo Ômega. Silver fala para Sonic correr dali, porque não vale a pena lutar contra esses zumbos. Enquanto Silver fica segurando todos os zumbos, Tails resgata Ômega, mas somente sua cabeça. Silver e a raposa decidem sair dali, para eles não virarem comida de zumbi. A cena corta no QG da restauração. Tudo está destruído. O Sonic não sabe como parar sua infecção. Cream aparece, dizendo que o caminho está livre para o Sonic passar. Durante o caminho, podemos perceber que várias pessoas estão em um local muito lotado, já que lá fora está muito perigoso, e eles poderiam se transformar em zumbos. Sonic tenta falar com a Amy, só que G-Merlin não quer que Sonic chegue perto da Amy, já que Sonic estava infectado. Mas Cream acaba brigando com o robô, e ele deixa Sonic entrar. E dentro dessa sala, já estava tendo mó confusão. Sonic dá a notícia que o Shadow não está bem, e realmente, ele virou um zumbi. Rouge fica muito irritada, porque ela disse pro Shadow correr. Sonic e Amy tentam conversar, mas parece que algo acontece, e esse aviso foi de uma base que foi comprometida, e agora não tinha mais salvação. Sonic se encontra com Vector espio. Vector comenta que vai atrás do Charme, para saber se ele está bem. Sonic vai para outra sala, e lá ele encontra Silver e Tails. Tails comenta nessa conversa que ele está perto de encontrar uma cura para o Sonic, e ele desenvolveu um dispositivo que poderia monitorar essa infecção que está dentro do Sonic, e com esses dados, Tails poderia fazer uma cura. Enquanto isso, Eggman e seu assistente estão planejando mais um ataque, e mais uma cidade seria comprometida. Tails estava no local, junto com Tangle e Whisper. Enquanto Whisper e Tangle tentam parar o Eggman, o Tails vai tentar fazer uma cura. Tails vai escondidinho pela cidade, para ninguém notá-lo. Ele entra numa espécie de oficina e contacta Sonic, para ver se Sonic está bem. Com todos os dados do Sonic, o Tails agora vai tentar fazer um remédio para ele. Mas isso precisava de uma amostra de um desses zumbos. Com muita cautela, Tails acaba pegando uma dessas amostras e vai para o seu laboratório. Enquanto isso, Tangle e Whisper estão dando uma surra nos zumbos. Mas mesmo as duas sendo fortes, elas precisavam de local alto para elas conseguirem uma retirada estratégica. Enquanto isso, Tails continua fazendo a vacina e ele finalmente consegue. Mas a sua felicidade dura bem pouco, porque a energia começa a acabar, e vários zumbos começam a atacar o Tails, e com um susto, Tails acaba quebrando todos os dados da vacina. Então, para não ser corrompido, Tails sai do local. Ele liga sua nave, e ele começa a derrotar todos os zumbis que estavam no local. Tails vai ao encontro de Whisper e Tangle para saber se está tudo bem. Ele até ajuda ela, mas Tails acaba perdendo sua invenção. E quando eles três chegam na nave, Tails recebe uma notícia muito ruim. Infelizmente o QG foi comprometido. E nesse flashback descobrimos o que aconteceu. O QG já estava bem lotado. E por algum motivo o Vector estava com Charme, que estava corrompido. O robô fala para o Vector para ele não trazer Charme para o QG. Mas Vector não está nem aí. Entre a multidão de uma pessoa que estava corrompida. Então, ele começou a corromper todos os personagens que estavam ali, e quase todos acabaram virando zumbos. Durante a fuga, Vector é corrompido por Charme, e durante sua transformação, Vector ajudou todos a saírem daquele local, e ele ficou para trás. Speed já estava cansado daquilo tudo, e ele estava quase desistindo, mas Amy estava ali para encorajá-lo, e todos saem do local. Enquanto isso, Sonic está em uma missão para derrotar o Eggman, e também para saber se o Eggman ele estava normal ou não. E por um acaso, Sonic acaba encontrando o Eggman. Eggman está conversando com seu assistente Starline, para saber se tinha alguma forma de controlar esses zumbos. Ele até fala sobre o equipamento do Starline, mas esse equipamento dele é muito instável, então não valia a pena utilizar. Sonic aparece no local, e Sonic questiona todas as ações do Eggman, e que não valia a pena começar isso tudo de novo.
Eggman falou que não queria ser mais bonzinho, porque isso não valia a pena, e seus planos haviam mudado. Então uma batalha se inicia contra Eggman. Sonic tenta tocar em Eggman para ele ser corrompido pelo Metal Vírus. Os dois acabam caindo num ninho de zumbos, e Sonic fica para trás. E por algum motivo, esses zumbos não atacam Eggman, mas sim o Sonic. Sonic, no desespero de não ser corrompido, Sonic destrói o Eggmóvel. Mas isso não foi suficiente para que Eggman fosse derrotado. Então Starline e Eggman saem do local. Enquanto isso, Sonic fica cansado e ele percebe que a infecção está ficando pior. E a única motivação dele querer continuar é por causa de seus amigos. Enquanto isso, Starline está fazendo um acordo com Lost Rex. Esse personagem tinha o poder de controlar os robôs. Já que todos os zumbis são praticamente robôs, ele seria bem útil. Mas, se acontecesse alguma traição, Starline tinha uma arma em mãos. E essa arma poderia controlar esse personagem. Será que esse acordo vai dar certo? A história já começa com Sonic quase corrompido, e ele tá indo para uma base. E lá ele encontra vários de seus amigos ajudando outros sobreviventes. O Espio é quase capturado por um desses zumbos, então Sonic foi ajudá-lo. Espio comenta para Sonic que os aliados estão diminuindo, e eles precisam de um plano melhor. E se Eggman não estivesse vivo, isso não teria acontecido. Espio estava muito bolado. Então uma pergunta fica no ar: não podemos ter piedade, nem mesmo com o vilão? Os dois ficaram tensos, e eles decidiram que seria melhor eles trabalharem, do que só ficar discutindo. Ei, Amy! Sonic, atrasado como sempre. Você sabe que eu amo chegar com estilo. Então, o que quer que eu faça? Espio, Tangle e Whisper estão contendo os zumbos, enquanto Tails e Cream procuram sobreviventes. E conseguimos levantar uma barricada para que Gemerly e eu possamos cuidar de qualquer zumbo que tente se aproximar daqui. Estamos quase terminando, mas assim que a gente começar a bater em retirada, os zumbos irão ouvir o som da nave e virão em ondas para cima da gente. Então, preciso mantê-los ocupados, enquanto vocês dão fora daqui. Saquei, vou procurar a Tangle e ver se ela tem alguma ideia. É a cidade dela, afinal de contas. Espera aí, Sonic. E aí, Tails? Fala aí, Cream. Por favor, me diga que você está com o sensor de dados guardado em algum lugar. Bom, acabei encontrando o Eggman e foi mal, amigo. Estraguei tudo. Não tem problema. Sem o meu laboratório, eu nem ia conseguir fazer uma vacina de qualquer jeito. Bom, é melhor focar no agora, certo, Tails? Nós não conseguimos encontrar mais ninguém. Todo o restante já viraram zumbos. Então é hora de partir. Avisem os outros que já iremos decolar. Beleza, vou encontrar a Tangle para criar algum plano junto com ela. E eu vou buscar o Espio e o Whisper então. O robô Gemerly comenta que a situação do Sonic tá piorando e que a velocidade dele não tá mais dando conta. Sonic foi direto ajudar Tangle, já que ela precisava de ajuda. Eles dois conseguem dar conta do trabalho, mas no final da luta, Tangle fala que ela está infectada e que já era pra ela. Então ela bola um plano com Sonic para ela ser um escudo temporário ali na hora. E com muita tristeza no coração, Sonic vai embora deixando Tangle para trás. Sonic volta para a base e ele fala o que aconteceu com Tangle. Whisper fica desesperada, já que ela é a melhor amiga da Tangle. Ela estava tão desesperada que ela estava atacando todo mundo. Sonic fica em cima da nave e fica observando o que acontece com a Tangle. Ele acaba presenciando uma cena muito triste, da Tangle sendo consumida pelo Metal Vírus. E ela acaba virando esse bicho sinistro aí. A nave estava indo para Angel Island, onde Knuckles estava tomando conta da Esmeralda Mestre. Sonic chega lá de cima, e ele já estava quase todo consumido pelo Metal Vírus. Então ele precisava correr para não ser infectado. Enquanto isso, na base do Eggman, Starline apresenta seu plano para o Eggman. Só que Eggman não acaba gostando muito disso. Então ele mandou o Metal atacar a todos. Mas Metal é controlado facilmente por um dos capangas. Starline mostra seu outro plano, de controlar a todos que estavam ali naquela sala, menos o Eggman, é claro. Mas ele não foi muito rápido com seu plano. Desesperados, Eggman e Starline saem do local. Eggman e Starline aparecem no local, junto com Metal Sonic, que não estava mais sendo controlado. Sonic percebe que Eggman estava em apuros, então ele fala para ninguém atacá-lo, e ele precisava das respostas do Eggman para saber o que está acontecendo. Com todos sabendo da situação do Eggman, todos decidem se juntar para derrotar a Deadly Six.
Eggman até faz uma explicação dizendo que o Metal Vírus é um vírus mutagênico e que ele pode mudar com o tempo. Tails faz a seguinte pergunta: quando é que os zumbos vão se desintegrar? Eggman fala daqui a 200 anos, e até lá ele estaria em outro planeta. Silver confirma que Eggman não estava zoando, porque isso aconteceu no seu futuro quebrado. Sonic apressa seus amigos para que eles criem uma cura, porque ele já estava no limite. Vários planos começaram a ser feitos, e seria melhor eles roubarem as Esmeraldas do Caos, para que Sonic vire Super Sonic e derrote o Metal Vírus. Então eles chamaram Jet e sua equipe para roubar uma das Esmeraldas do Caos, e cada um deles iriam roubar uma Esmeralda do Caos diferente. Todos batalham com vários dos Deadly Six, mas mesmo assim, eles conseguiram enviar a Esmeralda do Caos para Sonic. Enquanto isso, aquele cara vermelho estava invadindo a Angel Island. Então a última batalha era com o cara vermelho, com o poder de uma das Esmeraldas. Durante a batalha, Sonic tinha que ir até a Esmeralda do Caos, enquanto seus amigos iriam ajudá-lo. Até mesmo o Metal Sonic ajuda Sonic, o que é algo bem inesperado. Enquanto todos os seus amigos estavam sendo corrompidos, Sonic vai direto à Esmeralda, e no último minuto, Silver e Sonic se transformam, e no estalar de dedos, eles destroem o cara, e ainda conseguem mandar o Metal Vírus para um outro local. Mas, durante o processo, Sonic acaba sumindo, e Silver foi o único sobrevivente. E dessa forma que termina Metal Vírus. Será que Sonic sobreviveu? Comenta aí embaixo para eu saber. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se não, vocês sabem. Cuidado com o Metal Vírus aí, hein? E até mais. Nos vemos nos próximos vídeos.